Fala aí, pessoal. Meu nome é Alan Braga, sou instrutor na Escola Paramotor PR e nessa aula vou falar um pouquinho sobre meteorologia. Por que a meteorologia é importante para pilotos de paramotor? Basicamente, para nossa segurança, né? Precisamos saber se vai chover, se o vento vai estar forte, fraco, se vai estar turbulento e como as condições atmosféricas irão evoluir ao longo do dia ou ao longo do caminho que percorreremos em nosso voo. O parapente e a chuva. O parapente ele não é adequado para voar na chuva, né? A água que acumula no tecido, ela pode prejudicar gravemente a aerodinâmica do parapente. Além disso, a água que entra pelas bocas, pelas aberturas do parapente, pode aumentar o peso lá no bordo de fuga e levar o parapente a um stall. Portanto, se você não estudou meteorologia e não previu que iria chover, caso uma chuva te pegue no meio do caminho, pouse imediatamente. Além da chuva, o vento também é um fator importante a ser considerado aí para a segurança de voo. Em geral, ventos de até 20 quilômetros por hora não representam um problema para o voo. Acima disso, e dependendo da região, pode começar a ficar muito turbulento e, além disso, representar aí arrastos em pousos e decolagens. Então, consultar a previsão meteorológica para saber, principalmente, se vai ter chuva ou se o vento vai estar forte ou fraco, é primordial para a segurança do voo. Iniciando o estudo da meteorologia, então, trago aqui uma breve definição da meteorologia, que é o estudo dos fenômenos da atmosfera e suas relações aí com o clima, né? E a atmosfera, por sua vez, é aquela camada de gases que envolve o nosso planeta, composta de nitrogênio e oxigênio, principalmente. A atmosfera ela desempenha papéis vitais, como fornecer o oxigênio, proteger contra a radiação solar, é ela quem regula a temperatura, faz a distribuição da água no planeta, influencia o clima e permite que existam os voos de paramotor. A atmosfera ela é dividida em várias camadas, começando na camada mais abaixo, a troposfera, depois temos a estratosfera, a mesosfera, a termosfera, a exosfera, enfim. Para a gente, para a meteorologia e para o voo, só nos interessa aqui a troposfera, né? Mas tem mais uma camadinha que não foi citada anteriormente, que é importante, que está aqui em cima, a tropopausa. Então, nessa figura aqui do lado direito, se você notar, temos um gráfico de altitude por temperatura. E aqui podemos ver que à medida com que a altitude aumenta, a temperatura decai. Essa temperatura ela decai cerca de 1 grau a cada 100 metros. Porém, quando chega lá nessa tropopausa, esse gradiente térmico ele pausa, né? E com isso, é, o gradiente térmico ele é um mecanismo importante aí da formação das nuvens e da evolução das condições atmosféricas. À medida que ele pausa lá na tropopausa, que não tem mais esse gradiente térmico, as nuvens param de evoluir. Então, todos os fenômenos atmosféricos são barrados por essa tropopausa. E isso acaba limitando aí os fenômenos atmosféricos à troposfera. O que é bom, né? Porque senão toda a umidade do nosso planeta iria embora. Então, a gente está seguro aí por essa tropopausa de alguma maneira. As massas de ar. As massas de ar, elas são grandes volumes de ar com características uniformes de temperatura e umidade. Elas herdam essas características da região sob qual são formadas e podem ser classificadas em quatro principais tipos: massa de ar polar, que é uma massa de ar fria formada nos polos; massa de ar tropical, que é uma massa quente e úmida; massa de ar continental, que é uma massa seca; e massa de ar marítima, que é uma massa úmida. Essas massas desempenham um papel importante na determinação do clima e das condições meteorológicas em diferentes áreas da Terra à medida que se movem e interagem entre si. Mas o que movem essas massas, né? Então, temos vários mecanismos de movimentação das massas de ar. Eu citaria aqui os principais motores, como a rotação da Terra e a energia solar.
são os motores primários aí da dinâmica da atmosfera. O Sol, à medida que aquece de maneira desigual a superfície da Terra, gera diferenças de temperatura e pressão, impulsionando o movimento das massas de ar, criando correntes de ar horizontais e verticais, com movimentos ascendentes e descendentes. Outro efeito importante é o efeito Coriolis. O simples fato de que a Terra gira faz com que haja movimentos típicos das massas de ar influenciando o comportamento dos ciclones e anticiclones, por exemplo. Temos aqui também os ventos alísios, podemos citar lá no Equador, que convergem para o Equador. Isso é característica desse efeito Coriolis. Os ciclones e anticiclones nada mais são do que massas de ar ou centros de baixa e de alta pressão. No hemisfério sul, por causa do efeito Coriolis, os ciclones têm uma circulação espiral no sentido horário. Ciclones são centros de baixa pressão que convergem o ar e apresentam movimento ascendente. Isso traz instabilidade atmosférica, causando chuvas, tempestades e influenciando o clima de diversas maneiras. Já os anticiclones, eles são caracterizados por centros de alta pressão que divergem a massa de ar no sentido aspiralado e anti-horário aqui no caso do hemisfério sul, e num sentido descendente. Nessa outra imagem aqui, podemos ver um ciclone e um anticiclone. Dá para ver que essas imagens aqui foram criadas para o hemisfério norte, pois o ciclone aqui está no sentido anti-horário. E a gente consegue ver nessa figura que ao nível do solo, e em diversos níveis, na verdade, eu tenho um movimento convergente e aspiralado, e isso também existe um movimento ascendente. E à medida que o ar sobe, ele carrega umidade e vai se condensar lá em cima, formando nuvens. Portanto, sistemas de baixa pressão, como ciclones, trazem mau tempo, né? Trazem instabilidades atmosféricas. Já centros de baixa pressão, eles são caracterizados por bom tempo. Eles céu aberto ou muito pouco nublado e apresentam aí movimentos, então, de ar também aspiralados, mas divergentes, né? E movimentos descendentes. Aqui está uma imagem de um ciclone, e os ciclones eles estão relacionados também com furacões e tornados. Felizmente, os nossos ciclones aqui formados no Atlântico Sul, eles são mais a menos, né? Então, não temos furacões aí no Brasil, pelo menos não com frequência, né? Relacionados aí aos ciclones também, eventualmente vemos nos mapas meteorológicos algumas simbologias. Então, aparece com a letra A um centro de alta pressão ou uma região de alta pressão. Dá para notar aqui que há muito pouca ou nenhuma nebulosidade em torno do sistema de alta pressão, enquanto aqui com a letra B caracteriza-se por um ciclone e há muita nebulosidade. E associado a esse centro de baixa pressão, esse ciclone, temos algumas linhas aqui que são frentes. Essa linha azul com pequenos triângulos representa uma frente fria, enquanto essa outra linha aqui representa uma frente oclusa, que vamos ver um pouquinho mais para frente, agora, na verdade. Então, sistemas frontais, o que que são? São superfícies que separam duas massas de ar de características diferentes, em termos de temperatura e umidade e pressão. Começando aí pelas frentes frias, que são as frentes mais importantes e mais recorrentes aqui no sul do Brasil, né? Em outras regiões nem tanto. Mas as frentes frias, elas têm um padrão bem específico aqui na região sul do Brasil. Elas começam lá a se formar lá na Argentina, passam ali pelo Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Aí vão até o Rio de Janeiro quando ela está terminando lá no
no norte do Rio de Janeiro, ela costuma escapar para o mar ou desaparecer, e costuma não haver frentes frias no norte ou no nordeste do país. É um fenômeno mais típico aqui da região sul-sudeste, né? E o que é a frente fria? É quando uma massa de ar frio avança sobre uma massa de ar quente. Quando essa massa de ar frio avança sobre uma massa de ar quente, ela força com que o ar quente suba, né? Ela entra embaixo da massa de ar quente como se fosse uma cunha, força com que esse ar quente suba, e quando esse ar quente, que é úmido, sobe, ele carrega essa umidade lá para cima, se resfria, se expande e tá feito a coisa, né? Gera chuvas, tempestades, enfim, tá? Então, as frentes frias têm um papel importante aí nos fenômenos meteorológicos que atrapalham, né, o voo de paramotor. Nessa outra figura, a gente tem um exemplo de uma frente quente, que é quando uma massa de ar quente avança sobre uma massa de ar fria. Ela também traz o ar quente vai por cima de igual forma, também traz instabilidades, mas o mecanismo ele é um pouquinho diferente. A frente fria ela é um pouquinho mais violenta, ela vem entrando por baixo, isso fazendo com que tudo suba. Já a frente quente, o ar frio vem subindo lentamente sobre o ar quente, então nota aqui que você tem uma rampa de subida, e com isso as frentes quentes elas costumam ser menos explosivas do que as frentes frias, porém podem ser mais duradouras também. A frente fria ela vem com bastante violência, mas passa mais rápido. Já as frentes quentes costumam trazer chuvas aí por períodos mais longos. Nessa outra figura temos também uma frente estacionária, que é quando duas massas de ar estão ali interagindo entre si, mas nenhuma está avançando sobre a outra, elas estão paradas ali, e isso também traz uma instabilidade. E por último, a frente oclusa, que envolve uma massa de ar frio, uma mais ou menos morna, vamos dizer assim, e uma massa de ar quente. Então elas estão aí avançando juntas, e isso traz tempestades severas aí, muita instabilidade. Bom, para finalizar esse conteúdo sobre frentes, deixo aqui as simbologias que aparecem nos mapas, nas cartas meteorológicas. Então, uma frente quente aparece geralmente aí em vermelho, com uma linha com essas semicírculos aqui. Uma frente fria geralmente aparece em azul com triângulos. Aqui eu tenho uma frente estacionária e, por último, uma frente oclusa. Beleza? Então, nessa aula exploramos a dinâmica das massas de ar, como elas influenciam a meteorologia em uma escala global, falamos sobre as frentes. No entanto, sozinhos esses conceitos não são suficientes para entender e garantir a segurança do voo. Portanto, continue acompanhando as próximas aulas, que haverá muito mais informações e conhecimentos relevantes aí para o nosso voo. Valeu, um abraço, até mais.